Ô Zaidan, agora há pouco, aqui no Bora Brasil, a gente levou ao ar a palavra na abertura dos trabalhos do STF do ministro Luiz Roberto Barroso. Gilmar Mendes fala nesse momento e em todas as falas é citada a investida contra a democracia, coisas que acontecem à luz do dia e impossível de dissociar esse fato como algo isolado. Palavra dos ministros do STF. Daqui a pouquinho eu trago um trechinho aqui da fala do ministro Alexandre de Moraes também. Então, Ronald, inclusive, a diferença substancial entre o que disse Alexandre de Moraes e o que disse Barroso, essa diferença deve ser notada e enfatizada, porque o Barroso, ele veio com aqueles lugares comuns, né? Quando foi que perdemos aquela característica de povo pacífico e sorridente e tal. Essa não é a história brasileira, né? A história brasileira é uma história de muito sangue derramado, de muitos golpes de Estado, de muita repressão, de governos que torturaram e mataram inocentes e de muita picaretagem. É uma história com muito sangue, com muita violência, uma violência, inclusive, que teve um capítulo extremamente longo, doloroso e vergonhoso, que foi a escravidão de pessoas, né? Agora, isso nos leva ao que disse o Alexandre de Moraes, que não é um fato isolado. Porque essa história de fato isolado dá a entender que estava tudo bem, tudo tranquilo, e de repente alguém com desequilíbrio mental pratica um atentado. Um fato isolado. Isso é um fato isolado ou isso seria um fato isolado? Mas isso é real. Isso é real. Por isso que ele enfatizou que há conexões, não entre o sujeito diretamente com fatos e pessoas, mas a decisão, o planejamento, os anúncios feitos e o ato em si, eles estão conectados a outros fatos, inclusive a movimentos golpistas. Estes, não com a condução de desequilibrados. O desequilibrado, ele surge ali como a massa de manobra, que não pode nem ser chamada de voluntária, dado o seu estado mental. Então, ele planejou, tanto que ele aluga um imóvel ali na região de Brasília, e a casa onde ele estava, que foi visitada depois, claro, pelos policiais, inclusive com o esquadrão antibomba, encontrou vários outros explosivos. Ou seja, ele não foi para a Praça dos Três Poderes com a ideia de tirar a própria vida. Isso foi uma decisão, e aí, obviamente, são especulações, né? A mente humana é de uma complexidade excepcional, extraordinária. Mas, provavelmente, ali, ele falou: o que eu fiz, o que eu estou fazendo, vão me prender, o que vai acontecer, porque ele viu que os funcionários ali do Supremo já se posicionavam para cercá-lo, mas não se aproximavam, porque ele tinha os explosivos, e aí ele tira a própria vida. Mas o que demonstra que ele não foi lá pensando em tirar a própria vida? Porque ele escreveu que o jogo terminaria dia 16, não é? O jogo terminaria dia 16 e ele já havia feito publicações nessa direção, de que o jogo terminaria dia 16. E quando postou, inclusive, aquelas sandices, né? Que os comunistas deveriam olhar no armário. Aí ele cita algumas pessoas lá. Deveriam olhar no armário, ter cuidado na hora de abrir um armário, uma gaveta, que poderia ter uma bomba, né? E divulgou tudo isso. Isso provavelmente não chegou ao conhecimento de nenhuma autoridade, sinal de que ele não estava sob vigilância.
e nem as suas redes sociais, e nem ninguém levou as autoridades. Olha o que esse cara está publicando aqui, porque os anúncios eram claros, né? Em circunstâncias normais, esse cara estaria sendo vigiado e não teria concluído a sua ação. Isso não aconteceu, mas ele anunciou para o mundo e colocou uma data limite, a data final de alguns dias dedicados a ações terroristas. A data limite, dia 16. Então ele não foi pensando em tirar a própria vida. Essa foi uma decisão tomada ali, quando ele está naquele imenso pátio e se deita em cima de um explosivo. Agora, ele planejou, né? Não foi um surto, foi algo planejado durante meses, tanto que a ex-mulher disse que ele afirmou que iria matar o Alexandre de Moraes e depois se mataria. Então, não é fato isolado. A cabeça desse cara estava inundada de ódio pelo Alexandre de Moraes especificamente e pelas instituições de maneira geral, conforme fica claro nas suas publicações. Mas principalmente Alexandre de Moraes, que aliás aparece também como alvo e talvez até de um assassinato naqueles planos golpistas que foram encontrados. De novo, lá está o nome Alexandre de Moraes. E agora, recentemente, a ideia de que aquele comando com sede em Goiânia seria o responsável por essa ação de capturar o Alexandre de Moraes. E havia aqueles que defendiam a sua morte, pura e simples. Nós vimos um prefeito no Rio Grande do Sul recebendo lá o Bolsonaro e mostrando uma guilhotina e dizendo que era por Alexandre de Moraes. Então, esse cara foi um dos que foram inundados com essas ideias e com esse alvo permanente dos golpistas, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, né? E muita gente botou na cabeça, insanos, obviamente, mas não são poucos, tudo indica, que era preciso atentar contra a vida do Alexandre de Moraes, que era o objetivo desse sujeito. O ato em si, ele é amadoríssimo, né? Amadoríssimo, sem nenhuma chance de sucesso, dele alcançar o seu intento. De novo, né? De novo, foi mal realizado, né? Mas como um que seria muito mais grave, aquela bomba que foi colocada num caminhão para explodir nas proximidades do aeroporto de Brasília. Ato terrorista clássico, porque você nem sabe quem você vai atingir. Mas para quê? Para provocar a interferência das Forças Armadas na segurança pública e provavelmente para uma GLO de dimensões inéditas, atingindo a administração política e não só do Distrito Federal. Então, e o próprio 8 de janeiro, tinha muita gente ali que estava no vamos com a boiada, mas o objetivo era provocar uma GLO. E o que seria essa GLO? Aquela altura já meio desconjuntado, dadas as reações de Exército e Aeronáutica, que disseram não quando o Bolsonaro teria apresentado lá aquele esboço. E, no entanto, segundo o relato do Mauro Cid, com a concordância do comandante da Marinha. Tanto que ele está no inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes. Então, essa história de ato isolado, estava tudo bem, tudo muito bom, de repente um insano resolveu jogar umas bombas na Praça dos Três Poderes. Não foi isso, né? Essa é uma ação individual, tudo indica. É uma ação de alguém que combinava desespero, tanto que tirou a própria vida ao fim, e insanidade, tudo indica que sim. Mas desconectar isso de todo o resto não é o caminho correto. Foi isso que disse o próprio Alexandre de Moraes, mais uma vez, alvo de alguém, alvo de quem quer tirar a vida dele.
Vamos ouvir dois trechos aqui do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, falando sobre esse acontecimento. Só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, é que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E o ministro fala neste momento, vamos ouvi-lo ao vivo, abrindo a palavra sobre os acontecimentos de ontem na sessão do Supremo. E não poderia deixar, presidente, de lamentar a mediocridade de várias pessoas que continuam querendo banalizar um gravíssimo ato terrorista no mundo todo. Alguém que coloca na cintura artefatos para explodir pessoas é considerado um terrorista. Então, quero lamentar essa mediocridade das pessoas que, por questões ideológicas, querem banalizar, dizendo o absurdo que foi, por exemplo, um mero suicídio. Não, a nossa polícia judicial evitou que ele entrasse aqui para explodir. E na hora que ele seria preso, aí ele se explodiu. Lamentar essa mediocridade que também normaliza ou pretende normalizar é um contínuo ataque às instituições. Essas pessoas, presidente, não são só negacionistas na área da saúde, são negacionistas do Estado de Direito e devem ser responsabilizadas e serão responsabilizadas. Presidente, eu vou ser extremamente sintético porque só há divergência aqui num ponto em relação ao meu voto nos embargos que já havia obtido maioria e da divergência lançada pelo ministro Toffoli, pelo ministro Gilmar e pelo ministro André Mendonça. Vamos acompanhando. Isso parte do que disse o ministro Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal.